professoras, hoje nós vamos então falar sobre filosofia política na modernidade, tá? E antes de mais nada, eu só queria lembrar para vocês que política ela sempre existiu, né? A relação de poder entre as pessoas, entre alguém que manda e alguém que obedece, sempre existiu, né? Sempre enquanto teve sociedade, sempre existiu algum tipo de controle social, algum tipo de comando dentro da própria política, né? E quando falamos sobre filosofia política, especificamente quando falamos sobre política da modernidade, a gente tem que lembrar, basicamente, o que está acontecendo ali na modernidade, quais são os principais fatores, os principais fenômenos que estão acontecendo ali, que vai então proporcionar à modernidade ter um específico pensamento político, né? Então, antes da gente entrar nesse primeiro filósofo, que a gente vai debater hoje, que é o Thomas More, a gente vai entender basicamente quais foram os contextos então que proporcionaram o Thomas More e a sociedade da época a pensar da maneira como eles pensaram, a desenvolver a política então da maneira como eles desenvolveram. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que a modernidade ela surge, obviamente, depois do fim da Idade Média, né? A Idade Média é basicamente um período dividido entre dois campos, né? Temos, primeiramente, a Alta Idade Média, que é um período onde tem a expansão do feudalismo, a descentralização do poder do Estado, maior controle do poder da Igreja, né? E depois a gente tem a Baixa Idade Média, que é exatamente o movimento contrário, né? É uma espécie de queda do feudalismo, uma espécie de recentralização do poder do Estado e, finalmente, uma perda do poder, do controle, da hegemonia da Igreja Católica, né? Então, nesse período, a gente tem que entender que exatamente as pessoas estão promovendo ali no final da Idade Média uma coisa chamada êxodo rural. O que é o êxodo rural? Basicamente é a saída do campo. Bem, se eu estou saindo do campo, eu estou indo para onde? Eu estou indo para a cidade. Então, por isso que a gente vai ter mais concentração de pessoas na cidade, mais concentrações de pessoas, então, dentro desse ordenamento que é o Estado, né? Então, com o fim da Idade Média, a gente vai começar a desenvolver o maior controle das pessoas, o maior controle da população através de políticas públicas, né? Então o pensamento político vai começar a ser cada vez mais recorrente. Sobretudo, a partir desse fim da Idade Média, alguns valores vão começar então a ser colocados em xeque, Principalmente, como eu falei para vocês, a perda do poder da Igreja vai proporcionar então a maior controle então do poder do Estado, né? Então existe aqui, começa então uma espécie de ruptura entre aquilo que é comandado pelo Estado e aquilo que é comandado pela Igreja, né? Lembrando para vocês que na Idade Média, a Igreja Católica é quem domina basicamente toda a forma de organização social. Então aqui, no fim da Idade Média, a gente começa a ter uma ruptura. Então o Estado começa a ganhar autonomia e deixando a Igreja Católica, ou especificamente o cristianismo, comandando em outras questões, em outras searas, né? Temos também as grandes navegações. Isso é importante a gente perceber, porque com as grandes navegações a gente vai ter uma outra dimensão de planeta Terra, né? Lembrando vocês, que há algum tempo atrás, as pessoas achavam que a Terra é plana, né? Algum tempo atrás, que agora as pessoas não acham mais. Agora todo mundo é racional, não existe mais isso, né? Mas naquela época as pessoas achavam que a Terra era plana, então existia aquela ideia de que tudo era meio que limitado, né? E as grandes navegações proporcionaram então o descobrimento de novas terras, de novos mundos, não necessariamente descobrimento porque as coisas já estavam lá, mas especificamente porque os europeus começaram a saber que existiam outras coisas sem ser eles, não é isso? Então as grandes navegações vão ser importantes para entrar em xeque esse conceito de que todo o universo foi criado para os seres humanos, ou até mesmo esse pensamento teocêntrico que colocava sempre os indivíduos no centro do universo e tudo mais. Então as grandes navegações vão fazer com que os indivíduos, os europeus especificamente, entrem em contato com culturas que não são a deles, Então por isso vai ter choques culturais, outras dimensões de pensamentos do que seria uma vida em sociedade e todas essas questões que vão trazer com as navegações, beleza? E, sobretudo, o cientificismo moderno, que é uma necessidade de justificar os novos fatores que estão surgindo ali na sociedade através de justificativas que não são exclusivamente teológicas, Então, agora, a partir do cientificismo moderno, a ideia é que nós tentamos responder os grandes dilemas da sociedade utilizando o pensamento racional,
utilizando o nosso modo de compreensão humano, né? Sem recorrer necessariamente a uma noção de Deus. Tá? E é nesse sentido, então, que entra o pensamento do Thomas More. Antes de mais nada, antes da gente falar da sua grande obra, que foi A Utopia, eu queria só dar um breve contexto do que estava acontecendo ali na Inglaterra, lembrando que Thomas More é inglês, né? Que fez ele, então, desenvolver esse livro, que fez ele ter essa retomada do pensamento político na modernidade. Tudo bem? Primeira coisa, então, que a gente tem que lembrar é que o Thomas More, ele é um padre, né? Ele é um religioso, né? É uma pessoa dedicada à vida da igreja, mas, sobretudo, ele também é um grande político. Ele é uma espécie de articulador político do rei Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII, basicamente, ele tinha, naquela época, tinha um costume que era o seguinte, né? Ele mandava, então, certas conselheiros deles, né? Certos cônsules e tudo mais, ele mandava para certas áreas, né? Esses conselheiros, então, esses políticos, eles debatiam com as pessoas, com os líderes daquela região, costurando acordos, né? Fazendo tratados e tudo mais. E depois só vinha o Henrique VIII, né? Depois que tudo já estava assentado, e assinava os documentos, assinava os pactos, assinava os acordos, depois tinha festa e tudo mais, né? Então Thomas More era basicamente esse tipo de político, que ele ia à frente, então, representando o governo da Inglaterra, tentando então fazer os acordos políticos e tudo mais. Então ele era um cara extremamente hábil, né, politicamente, tudo bem? Então ele também, a gente também vai perceber que naquele período, estamos falando aqui entre 1469 e 1535, né? Nesse período a gente vai ter uma coisa chamada que é a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, se eu não me engano, é 1500 e... Quanto que é mesmo? 15, que é 1515, né? Então está tendo o quê? Está tendo uma retomada de um outro pensamento religioso, né? E sobretudo a Inglaterra está tendo também esses conflitos, isso vai chegar na Inglaterra, né? Então vão ter certos grupos de protestantes que vão começar já a tentar ter participação política, participação na vida da sociedade na Inglaterra da época. Tudo bem? Outra coisa também é o que acontece. O Henrique VIII não era uma pessoa muito fácil de lidar, né? Depois falam que ele tinha sífilis, né? E por isso ele tinha um problema, né, do cérebro, né? Umas coisas assim meio malucas. Ele fez uma grande epopeia, na verdade, porque foi o seguinte, né? O menino Henrique VIII, né, se apaixonou. Ele era casado, né? Ele era casado com a Catarina de Aragão, né? Enfim, da família espanhola, que obviamente naquelas épocas casamento era tudo arranjado, tudo questões de interesse, né? Diferente de hoje, que casamento é tudo pelo amor, não é isso? Tá aí a Luísa Sonza, não vou falar isso. Deixa quieto, que hoje casamento é só no amor, né? Só no amor. Mas naquela época não, casamento era uma coisa meio que arranjada, mas até que o Henrique VIII ele estava bem com a Catarina de Aragão, não tinha nenhum problema, né? Mas sobretudo ele se apaixona, né? Ele se apaixona por uma dessas damas da corte, não é isso? Que era a famosa Ana Boleyn, né? Ana Boleyn, enfim, tem maneiras de escrever, né? E sobretudo ele pediu então a separação do seu casamento, porque ele queria então casar com a Ana Boleyn, queria então se separar da sua esposa. Só que tem um problema, né? Porque naquela época casamento era uma atitude política, né? Então você não simplesmente se separava, né? Você tinha que ter vários trâmites políticos, basicamente dois. Primeiro você tinha que pedir a separação para o parlamento, né? E lembrando que a Inglaterra ela está no regime parlamentar desde, se eu não me engano, 1512, tá? Ou 1412, ela já tem uma espécie de governo parlamentar. Então você tem que pedir a separação do parlamento e pedir a separação para o Papa, né? Porque obviamente, né, a igreja que meio que ainda comandava ali as coisas, apesar dessa separação, não existia uma nítida diferença entre aquilo que a igreja falava e aquilo que o Estado fazia. Então, basicamente, o Henrique VIII tinha que pedir a permissão para separar dessas duas instâncias, vamos dizer assim. Quando foi para a instância da igreja, né, o Papa não aceitou, né? E quem fez toda essa comunicação, inclusive da separação do Henrique VIII, foi o menino Thomas More, né? Que estava lá viajando toda hora, lá conversando com o Papa. Se eu não me engano, o Papa da época era o Papa Pio XII. Esse é o Pio XII mesmo. Enfim, se não for, eu vou colocar alguma coisa aqui que corrija isso. Então,
Nesse processo, o Papa não se separou. Por quê? Porque teve consumação de ato. Então, o Papa não cedeu à pressão do Henrique, porque não tinha motivo nenhum, né? E tudo que Deus cria, liga lá no céu, né? É ligado aqui na terra. Ligado aqui na terra, é ligado lá no céu. Então, não faz sentido a gente querer a separação, porque o casamento foi consumado, abençoado por Deus, né? Então, por isso, o Henrique, totalmente satisfeito, nesse período ele já se muda, ele para de, então, viver ali no reino, né? No parlamento, junto com os parlamentares, onde que era o grande centro político, e se muda para uma casa de campo, né? Onde que ele mora com a Ana Boleyn, uma mistura ali, né? Uma coisa meio não oficial, né? Mas ele fica por lá, né? Governando por cartas, não é isso? E lá ele tem, enfim, várias crises e tudo mais, mas sobretudo quando ele volta e toma então a atitude de fato fazer a separação, ele vai aproveitar todo aquele clima de insegurança religiosa que estava sendo inserida por causa da reforma protestante e dessa vez vai então instituir uma nova religião para a Inglaterra. No caso, ele vai criar uma coisa chamada Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana, basicamente, quem é o líder religioso é também o líder político, né? Então, antes a gente tinha o líder religioso, que era o Papa, né? E o líder político, que era o rei. Agora, na Igreja Anglicana, o líder político é o rei e o líder religioso, quem é? Também o rei, né? Então, agora, ele, né, simplesmente pediu a separação, ele autorizou no parlamento, depois ele autorizou também na igreja, então ele se autorizou a se separar e, enfim, ele casa com a Ana Boleyn. Enfim, depois disso vai dar um rolo do caramba, né? Parece que ele vai se separar dela, casar de novo, enfim, porque o menino, né, um menino insaciável. Enfim, sobre tudo isso, a gente vai ter problemas políticos. Vários problemas políticos, obviamente, porque o rei está governando de longe, enfim, está todas aquelas questões sendo tratadas ali, não tem nenhuma autoridade, não é isso? Sobretudo, a Catarina de Aragão também era uma rainha extremamente querida pela população, então a população estava insatisfeita com Henrique VIII, e principalmente o cara começou a ficar muito, mas muito insatisfeito. Quem é esse cara? Menininho Thomas More. É nesse período, então, que ele vai escrever a sua grandiosíssima obra, intitulado A Utopia. O que acontece? Esse nome A Utopia não foi o nome original que o Thomas More deu para o livro, né? Inicialmente, ele foi... a Utopia, na verdade, ela nasce de uma espécie de aposta, né? Que o Thomas More fez com um amigo dele chamado Erasmo de Roterdã, né? Os dois eram amiguinhos, os dois escreviam coisa lá, tal, não sei o que, os dois eram, enfim, pensadores, né, super influentes, e eles fizeram uma espécie de aposta. Falaram o seguinte: vamos escrever 2 livros, né? Um vai escrever um livro fazendo um elogio à loucura, né? Fazendo uma promoção de como que seria uma sociedade organizada por pessoas loucas. E o outro vai fazer um livro chamado O Elogio à Sabedoria, né? No qual vamos ter uma sociedade de pessoas sábias, de pessoas, né? Enfim, nesse sentido, no meio lá dessa aposta, o Erasmo de Roterdã ficou responsável por escrever o livro intitulado Elogio à Loucura, e o Thomas More ficou responsável por escrever o Elogio à Sabedoria, né? Depois de um tempo, os meninos publicaram o livro dele, o Erasmo de Roterdã saiu lá com um livrinho chamado Elogio à Loucura, né? Se não me engano, também vou colocar aqui uma foto dele, né? Para vocês verem mais ou menos como é o livro. E só que quando o Thomas More foi lançar o livro chamado Elogio à Sabedoria, ele, como um bom cristão, falou que esse livro não podia se chamar assim. Por quê? Bem, porque se estávamos fazendo um livro, né, sobre uma sociedade de sábios, né, então esses sábios eles não podiam se intitular como sábios, porque isso na verdade é soberba, né? Então, se eu coloco um livro chamado qual que é o nome? Se eu coloco um livro chamado Elogio à Sabedoria, e esse livro, Elogio à Sabedoria, pretende então falar sobre pessoas sábias, não é sábio que esse livro se chame Elogio à Sabedoria. Então, por isso, no finalzinho, quando ele vai publicar o livro, ele muda para o nome Utopia. Isso é interessante a gente perceber, porque pela primeira vez esse termo está sendo utilizado no sentido político. Tá? O que significa utopia? Tá? Utopia tem a terminação inicial, tem o U de não, significa não, né? Um termo de negação. E topos, que é lugar, é onde que vem, por exemplo, topologia, né? O estudo do lugar, enfim. Então, utopia
utopia significa o não lugar, ou seja, é um lugar que não existe. Um lugar que, apesar da gente estar falando, né, ele não tem uma materialidade prática. Tudo bem? Isso é interessante porque quando o menino Mor está tentando fazer isso, ele obviamente está tentando tirar um pouco, né, daquele peso dele de estar criticando, né, que é isso que ele vai fazer, e falar, não, isso na verdade não é uma crítica ao governo, isso na verdade é só um exercício de imaginação, né, de uma coisa meio teórica e tal. Ele tenta fazer isso, e é exatamente por isso que o nome do livro é Utopia, né? Basicamente, então, o livro Utopia, ele foi inspirado, né, em um livro que também tratava sobre política, só que da antiguidade. Lembrando que aqui estamos vivendo um período chamado também de renascimento cultural. Renascimento, então eu nasço, né, novamente. Ou seja, eu pego os valores que já existiam. Os valores da onde? Os valores clássicos. Aqui no caso, o livro Utopia foi inspirado, então, pelo livro A República de Platão, né? Só para vocês lembrarem, basicamente, na República de Platão, ele vai falar também de uma república ideal, de como que deveria ser organizada a política e tudo mais, nesse sentido de, olha, é assim que deveria ser, né? E é basicamente isso também que o livro do Thomas More tenta trazer para a gente, né? É por isso que eu coloquei aqui que ele promove um idealismo político. Tudo bem? Porque é exatamente como a política deveria ser organizada, como ela deveria ser apresentada, né? Esse livro, então, ele é dividido em duas partes, tá? Basicamente, a gente vai ter a primeira parte, que é a crítica à Inglaterra, e a segunda parte, que é a descrição, então, de uma ilha, né? De uma ilha chamada Ilha de Utopia, né? No qual tinha um governante que era o Utopos, né? Nesse livro, então, o que o menino Thomas More vai trazer pra gente? Bem, ele vai contar, logo no comecinho, que ele foi para uma viagem pelo estado, pelo reinado mesmo, né? Se eu não me engano, foi para a região de Flandres, né? Onde que hoje são os Países Baixos, alguma coisa assim, né? Chegando lá, ele vai encontrar com um grande navegador chamado Rafael Ritolodeu, né? Assim, o que acontece? Esse evento, de fato, aconteceu. Ele, de fato, foi para Flandres, de fato, ele encontrou o Rafael Ritolodeu. Esse cara, Rafael, ele, de fato, existiu, né? Ele era um grande navegador português, tá? E quando eles começam, então, a conversar nesse encontro que eles têm ali, lá nesse congresso lá em Flandres, tal, nessa reunião política, né? O Rafael, ele começa, então, a contar das experiências que ele teve quando ele viajou junto com quem? Um cara chamado Américo Vespúcio. Então, lembrando, olha aqui, as grandes navegações totalmente influenciando o pensamento do Thomas More. Tudo bem? Então, o Rafael estava lá nas viagens com o Américo Vespúcio, aquela coisa toda, e ele vai presenciando vários lugares, né? E a primeira parte do livro, então, é essa comparação que o Rafael faz com o estado da Inglaterra, com o país, né? com o reinado do Henrique VIII, que inclusive foi, e ele comenta como ele presenciou, como ele percebeu que era a organização política. E aqui é basicamente, então, nessa primeira parte, são basicamente várias e várias críticas à Inglaterra. De como que ela não é organizada, de como que o rei, ele só pensa em dinheiro e fazer guerra, por exemplo, né? E não fica pensando no bem da população, ou qualquer coisa do tipo. Então aqui, o Rafael, né, Ritolodeu, ele fala, então, traça duras críticas ao governo da Inglaterra, né? Posteriormente, então, na segunda parte, ele vai começar a descrever, então, como que seria essa ilha, né? Basicamente, a ilha de Utopia era uma ilha em formato de semi-lua, tá? Que existiam várias cidades lá. Acredito que tinham em torno de 6 cidades lá, tá? Todas elas sob o comando de um grande rei chamado Rei Utopos, né? Nessa cidade, então, o que tinha? O que fazia diferente? Quando o Rafael Ritolodeu, então, encontra com o Thomas More, quando ele começa a contar sobre as suas viagens e tudo mais, ele vai contar de um contato que ele teve com uma ilha que ficava ali na beira da costa do Brasil, né? Parece, então, que o Rafael Ritolodeu conheceu uma ilha chamada Fernando de Noronha, né? E quando ele descreveu essa ilha para o Thomas More, né? Era a ilha de Fernando de Noronha, né? Só que o Thomas More, ele acaba mudando algumas coisas e transformou essa ilha na ilha de Utopia, né? Então, era uma espécie de Noronha-se, né? Da política moderna que estava acontecendo aqui, beleza? Então, o que acontece?
Ele começa a descrever sobre a ilha. Como que era a ilha, né? Basicamente, então, uma das primeiras coisas que ele vai falar é que na ilha não existia propriedade privada. Olha que interessante, né? Não existia propriedade privada. Basicamente, tudo era meio coletivista, né? Todo mundo tinha os direitos iguais, todo mundo tinha os deveres iguais também, né? Por exemplo, as casas eram coletivas. Isso aqui é muito semelhante à obra do Platão, tá? Esse pensamento aqui é muito semelhante à obra do Platão. Como assim casas coletivas, né? Para não ter exatamente essa ideia de panelinha, né? Igual tem aqui, por exemplo, em Brasília, né? Estou gravando aqui em Brasília, aqui a gente sabe que tem 12 quilômetros de distancinho o Lago Sul da Estrutural, não é isso? Hoje que a gente tem uma das maiores metros quadrados, os mais caros metros quadrados do Brasil, né? Do maior lixão a céu aberto da América Latina, né? Hoje não é mais o maior lixão, né? Mas já foi um tempo atrás, mas enfim, já fica aí o fato histórico. Naquele momento as casas eram coletivas, ou seja, em um período eu iria morar na Estrutural, em outro período eu iria morar no Lago Sul, né? Então a gente faria esse rodízio de casas e tudo mais, porque é tudo coletivo, né? Todos trabalhavam na agricultura, todos. Pelo menos durante 2 anos. Por quê? Porque não existia essa ideia de filho de alguém que é indicado para um cargo maior, né? Então tinha uma espécie de meritocracia por trás ali, no qual todo mundo tinha que então trabalhar um período no campo, né? Para exatamente ajudar a desenvolver a cidade, essas coisas. Tudo bem? Além disso, né, você fala, nossa, mas que merda, todo mundo trabalhando lá no sol de rachado. Não, a jornada de trabalho na ilha, ela era reduzida, era apenas 6 horas. Por quê? Porque a ideia deles era apenas produzir o suficiente para o consumo. Então não precisava ter esse desenvolvimento de olha, precisa vender produto, comercializar e tudo mais. Aqui ainda a gente não está num período estritamente capitalista, né? Mas aqui já começa a ser introduzida uma coisa chamada mercantilismo, né? Então ali já começa a ser um período chamado de pré-capitalista, tudo bem? Então aqui não tem esse pensamento, porque exatamente as jornadas são reduzidas para promover então uma vida mais dinâmica para as pessoas, né? E tem escravo? Tem escravo, olha. Só que como que eram os escravos? Os escravos eram basicamente escravos ou escravos de dívida, ou eram escravos de dívidas, ou eram escravos de guerras, né, que perdiam, ou qualquer coisa do tipo, né? Só de qualquer maneira, os escravos, por exemplo, eles eram presos a correntes de ouro, né? O ouro era utilizado para prender os escravos. Por quê? Porque o ouro não tinha valor na ilha, né? Porque basicamente todo mundo era tudo coletivo, então não tinha essa questão de acúmulo de metais e tudo mais, né? Então eles usavam o ouro, por exemplo, para prender os pés, para fazer as bolas de ouro, que ficavam aprisionando, né, os escravos e tudo mais, beleza? Basicamente, então, o menino Thomas More traça, né, o primeiro período ali, o renascimento do pensamento político, fazendo duras críticas à Inglaterra, descrevendo essa ilha ideal, mostrando como que uma política deveria ser organizada, né? Isso basicamente vai servir de inspiração, mais para frente, de um grupo de pensadores que vão se intitular socialistas utópicos. Lembrando, o Thomas More inspira os socialistas utópicos e não o contrário. Por isso não vale, não faz sentido eu falar que o Thomas More ele é um comunista ou ele é um socialista, porque isso seria um anacronismo do pensamento dele, tudo bem? Ele vai servir de apoio para os socialistas utópicos lá na frente, mas ele então vai apenas desenvolver um pensamento que tem como base um idealismo político, certo? Bem, tranquilo? Então, vamos servir de inspiração para os socialistas utópicos. Aí o que acontece? O menino, então, publica esse livro, 1516, né? E como que esse livro vai ser recebido, né? Bem, ele não vai ser recebido muito bem pelo Henrique VIII, né? Que, inclusive, né, é um dos motivos, né, que ele vai perseguir, então, o Thomas More nesse período. Além, obviamente, da Igreja Anglicana, né, todas as críticas que o Thomas More faz à Igreja Anglicana, lembrando que o Thomas More é um católico, né, então ele vai ser duramente perseguido, depois da publicação do livro, ele vai ser duramente perseguido pelo Henrique VIII, inclusive levando, né, a sua decapitação, tá? O Thomas More, ele morre decapitado, né, a mando do Henrique VIII, exatamente para o período onde o Henrique VIII começa então a perseguir, né, politicamente, né, os seus inimigos e tudo mais, tá? Sobretudo, o menino Thomas More, ele continuou seu pensamento, enfim, conseguiu
conseguiu aflorar então aquilo que ele estava dizendo, foi muito respeitado pelas outras pessoas, inclusive o que fez também virar santo da Igreja Católica, né? Hoje Thomas More é conhecido como São Thomas More, né? Por quê? Qual foi o grande milagre que ele fez? Bem, depois de traçar grandes críticas a tudo que o Ricardo estava fazendo, né? Além de trazer esse pensamento de uma utopia, que seria esse lugar ideal e tudo mais, que é bem semelhante com uma espécie do que o Agostinho fez no livro chamado Cidade. É Cidade de Deus ou é Cidade de Deus? Não, é Cidade de Deus. Porque tem aquele filme de laranjinha do Acerola, né? Que não foi Santo Agostinho que fez, tá? Mas da lá Cidade de Deus, né, que era exatamente essa comparação entre a cidade da terra e a cidade divina, né? Então seria mais ou menos isso que o Thomas More fez aqui na Utopia, só que de uma maneira um pouquinho mais secular, sem trazer Deus, mas trazendo conceitos que são importantes para nós até hoje. Bem, por hoje é isso então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Tentem pesquisar, obviamente isso aqui é apenas uma redução, né, de tudo que foi trabalhado, tentem pesquisar sobre isso em outros lugares, né? E no mais, se vocês gostaram, dá aquela curtida, comentem, né? Liga o sininho, como é que é? Faz a inscrição, sei lá, vocês sabem como é que faz, porque vocês fazem isso todo dia, né? Então qualquer coisa, é nóis, fé no Pai que o inimigo cai. Tamo junto.